Boa tarde, pessoal. Todos estão me ouvindo? Tudo bem? Que bom. Qualquer coisa, vocês vão me dando um alô, tá? Prazer, meu nome é Valéria. Eu hoje sou Metaverse Officer da Converge e CRO da R2U, Realidade Aumentada. É uma startup que desde 2016 está no mercado, trabalhando com tecnologias de realidade virtual, aumentada e tecnologias vinculadas ao metaverso. Então, prazer estar aqui com vocês. Vamos aqui falar desse metaverso. Como eu brinco, né? Quem sabe se é de passar no cabelo ou se é de comer? Todo mundo faz essa pergunta, né, gente? O que afinal de contas, é isso? Porque são tantas percepções, tanta gente falando coisa diferente. Então, eu sempre começo, quando eu vou falar de metaverso, pedindo para que as pessoas... para que as pessoas atentem a essa frase que o Sam Hamilton, do Decentraland, falou, que puxo duas coisas que são muito interessantes. Primeira coisa, o metaverso ele está em construção enquanto a gente está conversando aqui. Então, não existe vaca sagrada, não existe verdade absoluta e não existe especialista, tá? Porque isso está mudando o tempo inteiro, né? Outra coisa se dispam das regras, se dispam do que vocês aprenderam até hoje, do que vocês usam no dia a dia das suas empresas. Este mundo é um mundo que tem que ser visto com olhos novos e valores novos, né? Então, mas afinal de contas, o que é esse metaverso? Eu sou muito simplista, ele é a extensão da vida da gente através da tecnologia. Nós vamos ter uma vida muito mais expandida em conexão com a tecnologia. Hoje temos muitos mundos, né? São mais de 40 plataformas de metaverso hoje, que elas não são interoperáveis e são completamente isoladas nelas mesmas. Mas rapidamente a gente vai ver elas começando a convergir, começando a ter interoperabilidade e esse mundo daí começar a se expandir de uma maneira mais acentuada. E nesse lugar, nesse novo lugar que está sendo construído, a nossa vida digital e a nossa vida real vão se fundir praticamente. Elas vão ser extensão uma da outra, a outra da uma, e a gente não necessariamente vai entender onde começa uma e termina a outra, né? Então isso vai propiciar que a gente possa fazer compras, trabalhar, estudar, passear, fazer turismo, né? A gente vai conseguir fazer praticamente tudo, dizem que tudo em algum momento, porque até as roupas sensoriais já estão sendo providenciadas. Em algum momento até tudo a gente vai conseguir fazer no metaverso, né? Mas afinal de contas nós estamos falando de quanto dinheiro? Todo mundo fala, é hype, é hype, é hype, isso não dá dinheiro, isso não vai dar dinheiro, isso vai passar. Só lembrem que a internet começou assim também, né? Então, tinha muita gente que falava que era hype e que ninguém ia fazer compra na frente de um computador. Deu no que deu. Estamos onde estamos. Então, tudo começa de algum lugar. Toda tecnologia tem os seus baby steps. Aqui você vê, JP Morgan fala, e assim, cada dia que vocês leem, vocês veem um novo número, tá? Então, JP Morgan falou de 1 trilhão, Goldman Sachs falou de 8 trilhões, uma coisa muito próxima da Morgan Stanley também. Saiu hoje um outro de 14 trilhões, né? Então, cada vez que isso vai andando, por quê? As pessoas e as instituições vão começando a ter um pouco mais de confiança na tração que isso vai pegar, né? Então, esses números vão aumentando. Este ano, 2022, a gente já tem aí 3 bilhões de pessoas jogando online. Elas gastam, né, o dinheirinho gasto nos skins, nas arminhas, nas coisas do metaverso, 175 bilhões de dólares. Hype envolve esses números, gente? Eu acho que, quando a gente fala de 3 bilhões de pessoas, a gente fala dessas instituições, falando desse volume de dinheiro, eu acho que o hype já ficou para trás faz tempo, né? A gente está vendo, na verdade, como eu falo, é o início de uma nova fase da humanidade, onde a gente vai aprender a se relacionar entre nós e entre o ambiente de uma maneira completamente diferente, utilizando a tecnologia ao nosso favor. Então, eita, foi? E no Brasil, né, esses números são todos lindos, maravilhosos, estão falando lá de fora. Hoje, no Brasil, já 6% da população brasileira trafega em alguma plataforma de metaverso. Se a gente fala que nós temos 212 milhões, se você fala de 6%, a gente está falando de 13 milhões de pessoas já estão diariamente em alguma plataforma de metaverso no Brasil, né? E em 2025, a gente vai ter 26, perdão, a gente vai ter 25% da população, mais de 50 milhões de pessoas, né? Aqui as coisas são grandes e são rápidas quando tem que ser, né? Então, se você vê que a gente tem
menos de 4 anos para se preparar para uma realidade que 25% da população brasileira vai estar nela, com as suas expectativas, esperando serviços, esperando engajamento, esperando experiência, né. E como que a gente está se planejando, como que a gente está olhando esse novo momento? É um caminho longo de aprendizado que a gente tem pela frente. O Instituto Ipsos também agora, semana passada, publicou essa pesquisa dizendo que o povo brasileiro é o povo mais positivo com relação aos impactos da tecnologia de realidade aumentada e realidade virtual na vida da sociedade. Nós temos uma população grande, nós temos um número grande de aceitação e ainda somos simpáticos à tecnologia, né, e principalmente a essa especificamente, e ficamos acima da média mundial. Então acho que a gente tem aqui um cenário que vem se desenhando ao longo do tempo, que nos mostra o quão importante é começarmos a pensar de maneira séria sobre isso, é um caminho, as estratégias têm que ser feitas à luz desse novo caminho, e quem começa antes sai na frente. Isso sempre acontece, né. Continuando no tamanho da oportunidade, os faturamentos a gente já falou. Só no Roblox, gente, 60 bilhões de mensagens são trocadas diariamente, dentro de uma plataforma. Estamos falando de mundo, mas é muita coisa, né. Você fala de NFTs, eles movimentaram ano passado 17,6 bilhões, os NFTs de arte, digital twins, dentro dos M-Worlds, que são as plataformas de metaverso, a parte de compra de terras e de NFTs, de produtos inerentes àquele ambiente, foram quase 600 milhões. E crescendo rápido. Tudo bem que agora estamos aí num valezinho e tudo mais, né, criptomoeda, economia mundial está num vale, mas, isso aqui sobe de novo com certeza. E em termos de experiência, somente, no The Sandbox, que também é outra plataforma, a gente já tem mais de 200 parcerias feitas para gerar experiência. Uma da Warner, que fez um mundo sobre temas musicais. Então a gente começa a perceber empresas se vinculando, cada uma entrando com a sua expertise para transformar o engajamento e a experiência dos participantes, quaisquer que sejam as marcas, né. Então quando a gente fala assim: "Poxa, o que é o metaverso? É isso aqui tudo junto e agora misturado e não se falando". Você vai lá, bota seu din-din, compra uma skin bonitinha ou compra uma roupa linda lá no Decentraland, toda cheia de raios de luz. Eu vou para o sandbox eu não posso usar, fico pelada lá. Tenho que comprar de novo. Se eu quiser usar no sandbox, para o sandbox. Em algum momento isso tudo vai se falar, então a gente vai conseguir comprar ativos digitais e levar de uma plataforma para outra, elas vão ser interoperáveis. Mas de novo, baby steps de uma coisa que está sendo construída. Aqui nós temos 41 mundos, entre aqueles que são, realidade virtual, que possuem realidade virtual, aqueles que não, e os blockchains, né. Hoje, muitos mundos não têm realidade virtual e não precisam ter para você ter mais uma experiência de metaverso. Não é tão imersivo, mas já é uma experiência bem bacana, né. E enquanto também os gadgets e os óculos não ficam acessíveis, é uma forma de você começar a ficar íntimo desse novo mundo, aprender a navegar com ele, né. Hã, aí você fala assim: "Poxa, mas e com tudo isso, qual que é a minha estratégia? Como é que eu monto uma estratégia?", né. A primeira coisa, hã, modelos de negócio não vão desaparecer por causa do metaverso, tá gente, alguns vão ser impactados mais, outros menos, e a boa notícia é que através de toda essa parte de engajamento e novas experiências que podem ser feitas, novos negócios podem aparecer. Então hoje quando você começa a olhar grandes empresas, elas estão olhando aqui já buscando novas formas de servir nesse momento. Vocês viram que a a SAP lançou uma plataforma de NFTs para as empresas, né, essa semana. Então está todo mundo já se movimentando nesse sentido. Ah, e a última coisa que eu ia falar assim, nem tudo é relevante ou funciona para todo mundo. Então a primeira coisa que eu falo é: para e analisa, sem os olhos do passado, né. E outra coisa,
que eu criei um verbo, não metaverseie estratégias. Pense o metaverso nele mesmo. Não queira trazer estratégias que você usa em outros canais e martelar ela dentro do metaverso. Você vai estar fatalmente jogando o dinheiro fora. Por quê? Porque você vai perder a beleza do que o metaverso pode lhe dar, que é a pluralidade de tecnologias, experiências, engajamento. Por que eu vou fazer uma loja igual que eu tenho na esquina? Por que eu entraria numa loja no metaverso igualzinha que eu tenho na esquina? Agora, se eu entro numa loja no metaverso, aonde eu entro por uma tela, saio numa cascata louca, isso aconteceu na loja da Samsung, minha experiência na loja da Samsung, e saio num outro mundo, quase Avatar, uma coisa maluca, super legal, depois eu volto e falo: "Poxa, agora eu quero ir naquela ali. Vamos ver o que tem naquela?". E você vai, você vai, você vai, você vai, e o que que acontece? Cada experiência tem um engajamento, cada experiência te traz alguma coisa da marca. Eu fiquei brincando na loja da Samsung por horas. Então não adianta fazer uma cópia de uma loja. Por isso que eu falo que você não pode metaversear. As coisas que são lógicas aqui, perdem muito quando você transpõe para lá. Lá, pensa que você pode ter fumado da lata toda hora e vai ficar muito legal. Se drogar muito, tudo psicodélico, tudo de cabeça para baixo, tudo diferente. Por que que a gente vai ser isso aqui? Por que que eu vou entrar lá e ser eu quero usar raio de luz, né, porque é como eu me vejo, eu quero uma experiência para minha marca diferente. Isso que a gente tem que colocar na cabeça. E aí eu chamo vocês a conjugar uns verbos, que são muito claros para esse novo pensar, e que tem que ser conjugados de uma maneira diferente que a gente conjuga nessa dimensão, como falo. Aprender, né, a gente já conversou aqui que tem várias visões de metaverso, várias formas de analisar, várias formas de entender experiências. Então, primeira coisa, estejam prontos a aprender todo o momento, o tempo inteiro, aprender e desaprender. O que é hoje é legal, amanhã vem um negócio, já não é mais. Cada vez mais veloz, cada vez mais feroz, aprender, aprender, aprender. Isso é fato. Avaliar. Nem tudo serve para todo mundo. O que que meu negócio tem de ganhos aqui? Não é porque foi bom para um que vai ser bom para todos, né. Então avalie o que realmente agrega para a sua empresa. Permita-se tentar novas conexões com os consumidores de vocês, com as comunidades de vocês, através de novos serviços, novas experiências digitais. Pode ser criado tanta coisa, né, se permita criar e testar. Hoje o preço do teste é barato, não é caro dentro do metaverso, ele ainda é barato. Vale a pena testar e aprender sempre. Conectar, comece a criar sua comunidade. Dentro da Web3, eu falo que todo mundo fala muito de metaverso, mas falando em um Web3, eu acho que a coisa mais disruptiva que as empresas têm que acordar é sobre o peso e o valor que as comunidades terão, né. Você vai ter a sua empresa completamente comandada pela comunidade e não mais por você. Então tudo aquilo que era, controle da nossa parte, fomos criados dentro das nossas empresas a ter total controle, isso vai ficar totalmente fluido. E a comunidade é que vai comandar produtos, atendimento, ela vai demandar à empresa dos serviços que ela quer. E esse é o momento de começar a se conectar com esse público, aprender como ele pensa, aprender como eu quero montar a minha comunidade dentro desse espaço. Como é que eu quero interagir com ela como marca e como eu quero que eles interajam entre si. Tudo isso é o momento de aprender, porque quando os outros chegarem, todo mundo que começou já está lá na frente. E isso aqui vai ser divisor de águas. E estabelecer sua marca e seu diferencial dentro dessa nova forma de interação, para conquistar as mentes e o coração das pessoas que já estão lá, e aprender como conquistar cada vez mais neste momento. Você fala assim: "Mas alguma dica específica?". Eu falei para vocês, né, que a gente não pode metaversear. Diria para você: seja intencional, em tudo que você fizer dentro que toque em metaverso. Pare, pense e analise sobre os olhos desse novo momento. Seja intencional com a comunidade, aquilo que eu estava conversando. Como é que eu quero criar essa comunidade? Como é que eu quero que a experiência dessa comunidade seja comigo como marca?
Como que eu vou gerenciar a comunidade? Como é que eu vou estimular a comunidade a se falar entre eles, né? E tudo isso tem que ser muito bem pensado, isso é coração de estratégia de metaverso. Seja intencional com a experiência. De novo, nem tudo serve para todos. Eu uso um exemplo muito que eu acho que aterriza bem. Vamos falar da indústria automotiva. Tudo é carro. Aí eu tenho uma experiência que eu vou fazer para um cara que tem Porsche, que ele é louco pela Porsche, geralmente quem tem Porsche é aficionado, são fãs, eles conhecem motorização, os modelos, o tipo de tinta que o Porsche é pintado. Eles acompanham absolutamente tudo. Esse cara quer um tipo de experiência bem clara. Aí você tem um cara que é Hyundai. Você acha que o cara da Hyundai quer a mesma coisa que esse cara da Porsche? Apesar dele estar ali falando de carro? Não. Esse cara aqui fatalmente ele vai querer saber sobre manutenção, sobre digeribilidade, sobre custo de peça, ele vai querer ter uma outra experiência. Isso que eu falo que a gente tem que olhar à luz de cada uma das coisas, nenhuma coisa serve para todo mundo. E a outra coisa é engajamento, né, como tudo bem, eu fiz a comunidade, eu dei a experiência, pô, mas como é que eu transformo isso em grana? Porque bottom line é para isso que a gente existe, né? Botar grana na mesa. Então, o que eu falo, primeira coisa, né, as empresas hoje, elas passam a ter um papel importante de educar a população. Você imagina, né, a gente já está tudo confuso nessa história de metaverso, imagina uma população que não sabe o que é cripto, não sabe o que é wallet, não sabe o que é NFT. Então as empresas têm que começar a fazer seu papel de professor dessa população, né. E eu trago aqui, vamos ver se vai funcionar, que eu acho que não, acho que os meninos lá atrás vão ter que explicar para mim. Meninos, cliquem no link para mim, que eu acho que daqui eu não vou conseguir abrir. Clica no link. Aqui. Trouxe aqui um case, uma página. Todo mundo conhece a Martha Stewart, aquela que ficou lá, roubou o fisco dos Estados Unidos e ficou presa um tempão. Ela voltou, né? Mas uma coisa que é muito interessante, ela criou a Martha Stewart Fresh Mint. Para quem não sabe, mintar é o verbo que a gente usa para emitir NFTs, tá? Aí ela vende ativos digitais. Quando você entra na página do site dela de ativos digitais, ela explica. Uma que você viu que você compra com ShopPay, não tem essa bagaça de comprar com cripto. Estou aqui para te fazer a vida fácil, nego. Depois ele põe aqui. Como é que eu faço uma carteira? O que é uma carteira mesmo? Como é que eu transfiro esse negócio para minha carteira? Está lá. Ela vai explicando para o consumidor o que é isso. Quem no Brasil está fazendo isso muito bem através do canal do Discord é a Reserva. A Reserva está usando a comunidade para espalhar conhecimento sobre esse novo mundo. Então isso é o papel que as marcas também têm que fazer hoje. Hoje é o papel fundamental para gerar engajamento. Eu vou ter um carinho imenso por uma empresa que me ensinar o que é esse mundo. Então a gente tem que se juntar, porque também temos que acelerar esse conhecimento, né? Você volta para mim, se você clicar na imagem, ela volta para anterior. Isso, obrigada. E outra coisa, né, o mundo das NFTs, principalmente para varejo, né, é uma coisa que está começando a tomar atração no Brasil também, fora do Brasil, isso já roda há mais de 2, 3 anos. Mundo do vinho, se vocês pesquisarem, mundo do vinho com NFT é fantástico. As grandes safras são todas NFTizadas já há 2 anos. E a gente aqui nem sabia que metaverso existia, né. Então, pensem sempre, quando vocês querem fazer um NFT, que é a forma mais fácil hoje de monetizar dentro dessas novas tecnologias, pensem sempre em fazer digital twin nesse momento. Digital twin é quando você vincula o NFT ao bem físico, né. Por quê? Você consegue trabalhar 2 canais dentro da sua empresa simultaneamente, você consegue trabalhar uma loja ou o teu digital. Você consegue atuar de uma forma mais ampla dentro dos teus canais e ter uma penetração mais interessante, tá. Mas vamos lá, falando muito, vamos falar de o que acontece no mundo. Vamos aprender um pouquinho com quem faz coisas, né. Então eu tentei trazer uma coisa bem plural de segmentos.
Não sei quantos de vocês conhecem esse case. Você consegue clicar também para mim, por favor? Oiê. Fica comigo, tá? Porque cada slide vai ter um link, tá bom? Esse daqui é uma ação da Miller Lite, que foi feita no Super Bowl, no último Super Bowl. Não sei quantos de vocês viram esse caso, ele foi bem comentado. É o grande momento, né, do varejo americano, e eles fizeram assim, no meio do intervalo do Super Bowl, aparecia uma tela negra e um QR Code batendo. 100%, 110% da população brasileira da população americana que estava assistindo clicou, né? Pegou sua câmera, pum, caía onde? Na frente do bar da Miller Lite no Decentraland, né? Que você tinha todo um cuidado de eles conseguem fazer uma parte toda de checagem de idade, né? Então só entrava no bar maiores de 18, e depois uma série de experiências, brincadeiras, coisas com engajamento. Quem passasse por todas as fases, na última destravava o comercial e assistia o comercial da Miller Lite, né? Foi a primeira ação de bebida no metaverso, né? Foi muito falada, muito interessante ver como que as pessoas vão buscando formas de interação. Essa daqui é um banco tailandês, não está no ar ainda. Você pode clicar também, tá, para mim? Ele vai lançar no Sandbox uma experiência, e é muito interessante, porque fora que tudo bem, vou fazer serviços, vou demonstrar meus produtos, vou ter coworking, né? O teu avatar vai poder vir aqui, eu vou dar um cantinho para ele trabalhar. Também não dá para fazer coworking no metaverso. Eles vão, uma coisa que é muito comum no oriental, eles vão mostrar a Tailândia do passado, a Tailândia do presente e a Tailândia do futuro. Tudo no mesmo local, né? Então você vai poder, eles honram a história, como todo bom oriental, valorizam o presente e vangloriam o futuro, né? Então, aqui é o presente, daqui a pouco ele já entra no futuro. Muito interessante, vale a pena ficar acompanhar, ainda não está no ar. Isso aqui é o filme de lançamento que eles fizeram da ação. Outro, espera aí. Outro, esse é a polícia, pode clicar para mim também, dos Emirados Árabes. A gente fala assim, será que na polícia? Pegaram numa delegacia, fizeram um treinamento com 7 policiais, e eles começaram a atender a população dentro do metaverso, como avatares, eles como policiais avatares, e a comunidade também com avatar, e foi super aprovado. O projeto vai continuar, porque é uma forma mais interativa, dá um pouco mais de conforto do que você fazer um atendimento telefônico com a polícia, e resolve muito para quem não tem condições de se deslocar até a delegacia. Então vocês veem que dá para fazer também na polícia. A Wendyverse, a Wendy abriu um restaurante. Você fala assim, restaurante? Você interação com a marca, interação com os produtos, gamificação, eles brincam com os hambúrgueres, eles brincam de jogar canudo no milkshake, e logicamente depois você vai ganhando pontinhos, e é tudo gamificação, e depois você vai ganhando premiações, tá? Então, muito legal, esse cara aí ganhou um prêmio. Forever 21, ela fez uma coisa muito interessante no Roblox. Você sempre fica imaginando, né, que você quer dar uma roupa para o cara experimentar, você quer fazer alguma coisa. Não, ele deu uma loja para o cara gerenciar. Você podia ir lá e montar a loja da Forever 21 do jeito que você quisesse. Com o mix que você quisesse, você tinha que gerenciar a loja, estoque, gerenciar funcionário, muito legal, né? Então o que acontece? Ele trazia o consumidor um pouco mais para o mundo do varejo e para o mundo de tempo de, poxa, eu tenho uma loja da Forever 21, olha que bonita que ficou. Eu vou mostrar para os meus amigos, de novo aproximação com a marca. A Bulgari lançou segunda-feira passada, está fazendo uma semana, uma nova coleção, 2 super colares, né? Não dá para ser diferente. Com Digital Twins, ou seja, você tem o NFT do colar, e pela primeira vez lançou um NFT puro de uma joia que não existe.
né? Como ele fala, não é uma joia, é uma experiência, transcende esses limites, né? O NFT, que é o único, que é o, como é que chama? Beyond the Wonder, não vai ser vendido, ele vai ficar com a Bulgari. E o interessante é que os 2 NFTs que são digital twins, eles não são cópias das peças. Eles são uma interpretação artística da peça. Porque você acha que a Bulgari vai falar assim: "Olha, vai lá e põe no seu avatarzinho meu colarzinho da Bulgari"? Não vai, né? Então ele é um conceito muito mais de collectible, né, do que realmente de uso, mas acabou de ser lançado. Aqui uma coisa que todo mundo fala muito, né, que acha que metaverso e turismo não rolam. Na China rola, e já rola hoje, né, eles já estão trabalhando fortemente nisso. Não vou lembrar o nome da cidade, porque é Shenzhen, não vou lembrar. Acabou de aprovar um plano de 3 anos para fazer os Metaverse Cultural Districts, os metaversos culturais, para estimular o turismo através do metaverso. Só que o metaverso aqui é a versão do metaverso onde você tem a realidade virtual, a realidade aumentada interagindo com a sua realidade física, né. Então ele não é uma experiência imersiva num óculos, mas é eu trazer a tecnologia para me acompanhar durante esse momento. Então aqui eles fizeram um videozinho, você vai clicar para mim, e aqui vocês vão, ele coloca esse óculos que ele está colocando é o óculos de realidade aumentada. Tá? E ele começa a ver ativos digitais sendo sobrepostos ao local que ele está, e isso auxiliando o dia a dia dele como turismo. Ele vai lá, ele enxerga uma peça, ele enxerga a história, ele enxerga caminhos, ele sabe onde está o quê, né. Então isso já está em construção para ser colocado no ar em menos de 3 anos na China, em determinados locais, porque tem que ter todo um mapeamento da cidade, toda uma estrutura bem bem profunda, né. Mas a gente vê isso, muito rapidamente sendo utilizados por nós como cidadãos normais, sair na rua com esse óculos e a nossa vida, essa nossa interação, em vez de eu puxar o celular, a gente vai ter o óculos. Então tudo que hoje você faria num celular, o óculos fará para você, e você só olhando, e ele vai te fazer a reconhecimento espacial dos seus gestos, o que você está escolhendo. Então imagina você não ter que chamar Uber mais pelo celular, você não ter que fazer mais um um percurso olhando pelo celular, tudo o óculos vai te mostrar, inclusive se eu quero comer aqui onde eu estou, melhor comida de tal tipo que eu gosto. Volta para mim. Oiê, volta para mim. E aqui, para não falar que a gente não trouxe um caso brasileiro, eu estou trazendo aqui o primeiro case brasileiro de um digital twin de fashion, que foi o da Aramis. Não sei quantos de vocês acompanharam, ele foi lançado em março. Eles escolheram uma peça dentro da nova coleção, que é uma jaqueta que se chama Meta Heat. Essa Meta Heat é uma jaqueta que tem filamentos internos e ela, através de um power bank, ela esquenta você, né. E eles queriam fazer uma coisa muito diferenciada, então a gente criou-se o NFT dessa jaqueta, né, que ele está aqui do lado. Ele gira, tá, a imagem gira, mas aqui ou passa o vídeo ou ou passa a jaqueta. E eles tiveram um recorde de vendas, né, e eles venderam todas as jaquetas com o NFT em menos de 48 horas no Brasil. Estava todo mundo se perguntando se realmente as pessoas no Brasil iriam comprar, ver valor ou entender, né. Não só compraram, como agora eles têm um clube de benefícios. Esse NFT destrava o clube de benefícios, que é o Clube Red da Aramis. Então esse foi o primeiro case que a gente teve no Brasil. Vai. Mas aí no frigir dos ovos, né, para sumarizar, fazer long story short, não existe verdade absoluta, o ambiente muda o tempo inteiro. Então é acompanhar, é aprender todo dia. Os custos hoje de você testar e aprender são baratos. Então as empresas que saírem na frente, elas vão ter com certeza um diferencial competitivo enorme. Lembrem, como eu falo assim, se a gente lembrar quem foi a primeira empresa de varejo que teve um site na internet, que não era site, né, uma coisa verde dura, que você não interagia,
chama-se Magazine Luiza. Não é à toa que a Magazine Luiza hoje domina o e-commerce. Não é mera coincidência. Ela se permitiu ir testando e aprendendo muito antes que todos. E isso fez dela a líder do segmento, né. Então isso que eu recomendo, se vocês tiverem oportunidade, comecem baby steps, ações pequenas, vão aprendendo, aumenta, não precisa fazer coisas megalomaníacas, faça coisa menor, mas vá iniciando o processo, tá. E foi um prazer enorme estar aqui com vocês, tentei ser sucinta, porque o tempo realmente é curto, no QR Code está o meu LinkedIn, vai ser um prazer interagir com vocês, tá bom? Obrigada, gente. Estão me ouvindo aqui, pessoal? Me ouvem? Prazer te ouvir, Valéria. Parabéns. Obrigada. Pela palestra, muito bom. Temos perguntas aqui para você. Você comentou que alguns negócios não serão tão impactados pelo metaverso. A logística será um deles, na sua opinião? A logística física, ela não consegue nunca ser transmitida para o metaverso, né. Mas eu acho que processos podem ser otimizados, né, nunca vai acabar impactado sim, você vai poder o quê? Talvez ter processos dentro do metaverso que auxiliem os operadores a serem mais ágeis ou mais eficientes. Então acho que isso sim é uma possibilidade, entendeu. Mas que tipo, vai acabar o transporte? Lógico que não, né, então mas eu acho que aprender ou ser mais ágil com essa tecnologia, com certeza vão aparecer soluções que vão auxiliar. Certo. O metaverso é uma plataforma ou é um conceito? Muito do que foi dito aqui sobre metaverso, né, hoje já existe há muitos anos em games como Roblox, por exemplo. Sim, começou tudo com o Second Life, né. Senão a gente não tudo começou lá a ideia certa no momento errado, gente, essa é clássica. Se você fala assim: "O que que é isso?", é o Second Life, né. Hoje, na verdade, como é eu falo, qual é o passo hoje? Uma série de plataformas. É hoje que a gente está vivendo é plataforma, mas ele não é uma plataforma, por isso que a gente fala que o metaverso de verdade ele ainda não existe. É um conceito, não é? Hoje ele ainda é um conceito, é quando tudo isso se unir num grande mundo contínuo. Você imagina que se eu estou lá no Roblox, pum, pulei para o Decentraland, pum, pulei para o Sandbox. Isso vai ser realmente uma experiência única, integrada. Aí a gente acredita que realmente a gente vai poder chamar de verdade de metaverso. É porque para não confundir ninguém, a gente já usa metaverso desde hoje, né, mas hoje você tem plataformas que são isoladas e não interoperáveis, mas o metaverso de verdade ele é integrado. A ideia é ser isso, né? Exatamente. Muito bem, não temos mais